Nova Manhã. Entrevista. E a gente está em contato agora com a educadora pet, colunista da Nova Brasil, sempre no ar aqui com o áudio caramelo, a Kati Drisner, para falar um pouquinho com a gente a respeito dos traumas nos animais, porque a gente tem visto muitos vídeos emocionantes, alguns bem impressionantes ali mostrando o resgate desses animais e até a reação deles ali, alguns momentos depois desses resgates. E a gente vai conversar com ela a respeito disso. Foram muitos dias, né, lutando pela sobrevivência, esses animais. A gente sabe que quando a gente resgata um animal da rua que foi vítima de maus tratos, ele tem algumas reações. Alguns ficam mais agressivos, outros ficam mais medrosos, porque de fato eles também lidam com esses traumas. E num caso como esse, hein, dessas enchentes. Bom dia, Kati. Tá ouvindo a gente bem? Bem-vinda aqui ao nosso jornalismo. Conta pra gente, Kati, como é que é essa questão dos traumas nos animais? O que a ciência já sabe sobre isso? Então, é muito parecido com é bem parecido com o sistema, assim, dos humanos. Eles acabaram de passar por uma situação traumática, então eles estão num pós-traumático. Geralmente, o corpo precisa de muito descanso para associar essas coisas. Tiveram cães, animais que ficaram dias presos em cima de telhado, presos em casa, sem alimento, sem comida, sem bebida, completamente desidratado, cachorros que estavam completamente fadigados por ter ficado nadando o tempo inteiro, e então eles estão numa situação de estresse, completamente estresse. O corpo, eles já não estão mais, eles não são tão capazes de responder pelos comportamentos dele, porque eles estão muito alterados. Nesse caso, eles precisariam muito de um lugar muito seguro para ficar. Tem lugares que estão fazendo lar temporário e tem lugares que eles estão lá nos acampamentos, estão lá nos... Abrigos. Abrigos. Nos abrigos. Isso. Eles estão nos abrigos. E assim, eu vi até essa semana uma pessoa que está resgatando, falando que tem as situações que são as melhores, que são as ideais, e eles estão fazendo, na verdade, o que é possível. Não tem as condições ideais hoje. Ninguém estava preparado para isso. Então, muitos em situações de estresse. O que ajuda nessa situação de estresse? Esse cachorro, ele precisa de um espaço seguro, ele precisa se sentir seguro. Essa adaptação para ele entender o que está acontecendo pode levar dias, pode levar semanas. Quando é um processo traumático, o cachorro, normalmente, ele demora até 72 horas para regular o corpo, os hormônios que foram liberados. Isso quando é um processo, foram dias, então isso foi muito intenso. Então, às vezes, os cachorros vão precisar de muito tempo para conseguir recuperar, entender o que está acontecendo, entender essa nova rotina, essa nova dinâmica, achar as famílias que foram perdidas, não só os cães, como os gatos, cavalos, galinhas, coelhos, aves, guaxinins. Eu vi que foram muitos animais que foram resgatados, estão sendo resgatados ainda, e eles estão tentando fazer o melhor para salvar essas vidas nesse momento, e a qualidade de vida ela vai entrar num próximo momento, depois que eles conseguirem salvar esses animais. Kati, tem alguma explicação para, por exemplo, como a Michelle destacava aqui na abertura da entrevista, uns ficam mais agressivos, outros ficam mais acuados e até com medo, isso varia de cachorro para cachorro, como é que a gente pode identificar esse comportamento? Não é uniforme, né? Não é uniforme, são comportamentos esperados de um processo pós-traumático. Isso vai muito de cada indivíduo. Tem indivíduos que realmente vão ficar mais agressivos, e aí a gente precisa prestar muita atenção nessa agressividade. Então, por exemplo, se for uma agressividade pontual, então eu preciso fazer um manejo nesse animal, e aí eu pego nessa patinha e ele fica reativo, é um ponto de atenção que talvez ele machucou essa pata, então eu tenho que entrar em contato com um veterinário. Se for uma agressividade por medo, geralmente a agressividade, o medo é um dos principais motivos da agressividade. E após esse processo traumático, eles não entendem, né? Por mais que tenha uma pessoa ajudando, resgatando, alimentando, é uma coisa completamente fora da rotina, inesperada. Então, eles vão ficar mais agressivos como uma forma de defesa. E aí, o que é muito importante, a pessoa que está fazendo o lar temporário ou cuidando desses animais, é entender para não ultrapassar esses limites. Então, o cachorro que fica mais agressivo é porque ele está em modo de defesa, tentando se adaptar ao que está acontecendo. Então, a gente precisa dar espaço para esse cachorro. Evitar, uma coisa muito contraintuitiva nossa, mas evitar tentar ficar pegando no colo, tentar fazendo carinho. Então, dar o espaço para esse animal, para ele conseguir associar o que está acontecendo, tentar dar um sono de qualidade. O sono é muito importante nessa fase para os animais. Então, assim,
ele precisa de um sono para tentar regular e começar a confiar nas pessoas que estão cuidando dele e entender essa nova dinâmica. Tem cães que vão ficar mais agressivos e tem cães que vão ficar muito mais retraídos, muito mais inseguros. Isso é esperado depois desse episódio traumático, por essa descarga de estresse que o corpo recebe. Então, assim, são comportamentos esperados e as pessoas que estão cuidando precisam entender. Uma coisa que ajudaria muito também nessa situação é, na medida do possível, né, as pessoas tentarem entender um pouco da linguagem corporal canina para não passar da linguagem corporal canina, felina, dos animais que estão cuidando, para não passar dos limites desse animal, para ajudar para que não seja mais traumático ainda. Muito bom, algumas dicas aqui pra gente. E quem estava acompanhando agora no YouTube viu muitas das imagens que a gente tem falado nos últimos dias desses animais sendo resgatados com aquele estresse pós-traumático, né? Em cima da casinha, que fica no telhado da casinha ali, dentro do abrigo mesmo, já em segurança, mas ainda assim paralisado ali, ou nadando no ar, como a gente mostrou aqui também. Agradecemos demais, infelizmente nosso tempo acabou, Kati, mas a gente agradece demais a sua participação aqui também no nosso jornalismo. Kati Drisner, educadora pet e colunista da Nova Brasil, volte mais vezes. Obrigada, gente, bom dia. Bom Obrigado. dia.